Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Tem Escola de Artes Maplewood High. Os corredores cheiravam a cera de madeira e ambição. As paredes eram decoradas com retratos de ex-alunos que se tornaram famosos, compositores renomados, solistas de grandes casas de espetáculos europeias, maestros prodigiosos. A escola era uma vitrine do prestígio artístico americano. Você não entrava. Você nascia lá, ou pagava caro para estar lá. Os alunos da Maplewood falaram sobre os verões que passaram em masterclasses em Salzburgo ou em residências em Aspen. Alguns chegaram em carros que adultos não conseguiriam comprar em 10 anos de trabalho. Seus violinos eram Stradivarius moderno, seguros como joias, usados como cetros. Seus dias eram pontuados por ensaios, competições, aulas de canto e audições filmadas. Percorreram os corredores como se estivessem em um palco, já certos de um destino excepcional. Mas ao amanhecer, antes que os primeiros acordes soassem nas salas de ensaio, outra melodia ressoou, a da vassoura esfregando o chão, o barulho de um balde rolando, o suspiro silencioso de um homem cansado. Robert Bennett, o zelador, caminhava pelos corredores vazios com uma dignidade silenciosa. Suas mãos estavam calejadas, os joelhos desgastados por anos de trabalho. Ele conhecia cada mancha, cada rangido no assoalho, cada lâmpada queimada. Não falava muito, mas sempre cumprimentava quem o olhava, embora fossem poucos e distantes entre si. Sua filha costumava caminhar ao lado dele, Madison Bennett, 16 anos, magra, pálida, quase invisível. Usava sempre os mesmos tênis surrados e uma mochila remendada. Ao contrário das outras crianças da escola, ela não fazia barulho, não ria alto, não falava sobre suas ambições em voz alta. Ela observava, intensamente. Todas as manhãs, antes de ir para sua escola pública, bem mais modesta, do outro lado do rio, ela acompanhava o pai. Eles tinham um ritual silencioso, um café compartilhado em uma garrafa térmica amassada, algumas palavras sobre o tempo, um olhar cúmplice quando um professor os ignorava regiamente ao passarem. Mas o que ela mais esperava era a época em que as portas dos estúdios de ensaio ficavam entreabertas. Ela parava a certa distância, longe o suficiente para não perturbar, mas perto o suficiente para ouvir, e então fechava os olhos. Às vezes, era um aluno tocando um adágio de Bach num piano de cauda. Outras vezes era um dueto de cordas ou uma voz de soprano ensaiando em italiano. Ela nem sempre sabia os nomes das peças, mas sentia seu peso, sua beleza, sua dor. Ela queria brincar. Ela sonhava com isso desde os 5 anos. Mas os violinos na casa dos Bennett só existiam em fotografias. Então, um dia seu pai, com suas mãos de faz-tudo, fez para ele uma violino de madeira bruta. Ele pegou uma velha tábua abandonada atrás da escola e traçou seus contornos com cuidado religioso. Consertou alguns fios de metal recuperados de um ventilador velho. Não era um instrumento de verdade, mas era uma promessa. Quando ele ofereceu a ele, ele simplesmente disse: "Você nem sempre pode ter tudo, mas você sempre pode aprender a sonhar direito." Desde então, todas as noites em seu pequeno apartamento de 2 cômodos acima de uma loja de conveniência, Madison reencenava os movimentos que vira nos corredores. Seu pai lia o jornal em silêncio, fingindo não estar observando, mas cada bilhete invisível a fazia parecer um pouco maior aos olhos dele. Ela havia aprendido sozinha silêncio, paciência para disciplinas. Ela não tinha professor, nem partitura, nem sala à prova de som. Mas ela tinha o fogo. E uma lembrança incrível. Ela se lembrava dos dedos dos alunos nas cordas, do andamento, das modulações. Ela recriou tudo isso na cabeça. Ela imitou os vibratos com uma precisão incrível, apenas observando os pulsos através das janelas embaçadas. Ela era apenas uma sombra nos corredores de Maplewood, mas logo ela faria seu nome ressoar como algo natural. Numa noite de outono, enquanto folhas vermelhas e douradas rodopiavam pelas passarelas do campus, um concerto de gala acabava de terminar no salão principal de Maplewood. O público já havia ido embora, saciado com áreas de Mendelssohn e champanhe. Os assentos de veludo vermelho ainda estavam quentes, as partituras estavam espalhadas nos suportes de partituras e os holofotes começavam a se apagar um a um. Restavam apenas as sombras, as dos técnicos, de alguns instrumentos esquecidos, e a de Robert Bennett, inclinando-se para pegar programas amassados. Madison, curiosa, silenciosa, havia entrado na sala, como um fantasma entre as cortinas do palco. Seus olhos percorreram os instrumentos abandonados, os vestígios de música ainda suspensos no ar. Ela avistou um violino esquecido em um canto, meio escondida atrás de uma estante de partituras.
A caixa estava rachada, o brilho do verniz apagado. Mesmo assim, ela se aproximou como se caminhasse em direção a um tesouro. Ela se agachou gentilmente e estendeu a mão e então... Você está planejando roubá-lo? A voz a fez pular. Atrás dela estava Sr. Gregory Walker, o professor de violino. Uma figura esguia sempre de terno e gravata, com um lenço de bolso colorido saindo do paletó como uma bandeira de arrogância. Seu olhar era frio, seu sorriso seco. Ele era conhecido em toda a escola por suas exigências extremas, mas especialmente por seu desdém flagrante por qualquer um que não se encaixasse no perfil de Maplewood. Qualquer pessoa sem pedigree musical, um pai mecenas das artes ou uma mãe na indústria fonográfica. Ele cruzou os braços com desprezo. Você não tem nada que fazer aqui. Isto não é um museu, muito menos um mercado de pulgas. Madison, petrificada, levantou-se lentamente. Mas ela não estava fugindo. Seu olhar permaneceu fixo no violino. Ela gaguejou. Está danificado. Eu só queria dar uma olhada. Walker ricana. Olha só. Você acha que consegue tocar violino só de olhar? Não é um violão de rua, moleque. É um instrumento de concerto. Leva anos. E muito dinheiro. Sabe quanto custa um arco profissional? Ele deu um passo à frente lentamente e acrescentou com um sorriso irônico. Duvido que sua família tenha uma torradeira por esse preço. Madison sentiu as bochechas arderem. Cerrou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Walker se abaixou, pegou o violino com um ar de desdém. Soprou a poeira e observou a rachadura com um sorriso irônico. Aquele está estragado. Bom para o lixo. Mas aqui. Ele entregou a ele abruptamente. É presente. Presentei-se. Não vale nada. Como suas chances de jogar um dia. Suas palavras atingiram o quarto vazio como um tapa. Mas Madison não recuou. Ela estendeu a mão e pegou o instrumento. Era mais pesado do que ela imaginara e também mais frágil. Uma corda balançava, o cavalete estava torcido e um corte profundo marcava a lateral da madeira como uma cicatriz antiga. Mas em seus braços, tornou-se mais do que um objeto abandonado. Era um chamado. Uma responsabilidade. Ela olhou para o Walker e respondeu calmamente. Obrigado. Ele levantou uma sobrancelha, confuso. Você me agradece? Sim. Porque não vou fingir. Vou aprender. Então ela se virou e saiu da sala, com o violino agarrado a ela como uma criança agarra uma chama frágil ao vento. Não foi um presente. Foi um insulto. Mas ela faria um juramento. Todas as noites, quando as luzes do apartamento se apagavam e os passos pesados do pai silenciavam no quarto ao lado, Madison saía da cama. Ela colocava delicadamente o cobertor sobre o travesseiro para dar a ilusão de que estava dormindo, e então abria o armário onde, enrolado em uma toalha de banho velha, estava o violino surrado que o Sr. Walker lhe dera. Ela o retirou com o respeito que se teria por uma relíquia. Cada movimento era lento e preciso. Ela colocou o instrumento sobre a mesa, acendeu uma pequena luminária de mesa com clipe e pegou seu kit improvisado, cola de madeira barata, uma lixa de unha e pequenos pedaços de lixa. Raspou as partes danificadas, colou as rachaduras milímetro por milímetro e substituiu os pinos por peças recuperadas de brinquedos quebrados. Para as cordas faltantes, ela encontrou fios de aço no galpão, restos de cabos elétricos que seu pai não usava. Não estavam afinados nem harmoniosos, mas produziam som. Um começo. Todas as noites, durante semanas, ela trabalhou neste instrumento. Não era mais um violino. Era uma ressurreição. Então, quando o violino conseguiu produzir algumas notas, ela passou para a segunda fase, o aprendizado. Nenhum professor. Nenhum método. Apenas um telefone antigorachado, cuja tela só funcionava em um canto. Ela baixou vídeos em cache dos pontos de Wi-Fi gratuitos do bairro, clipes de shows, tutoriais para iniciantes, demonstrações de balanças. Ela colocava o telefone em uma pilha de livros e imitava os movimentos que via. Braço estendido, costas retas. Ela ajustou a posição do queixo, tentando reproduzir o ângulo do pulso. Mas o mais difícil foi o som. Ela nunca tinha ouvido um violino afinado de perto. Não sabia se o que estava tocando estava correto. Então ela ouviu as vibrações. Ela se concentrou no que sentia através do corpo, através da madeira, através do silêncio. Ela estava praticando até que seus dedos fiquem vermelhos, às vezes até sangrar. Ela havia colado pequenas bandagens nas primeiras falanges para continuar tocando sem parar. Ignorava a dor, porque a cada nota arrancada do violino danificado, sentia como se estivesse roubando um fragmento do seu sonho do mundo real. Certa tarde, alguns meses depois, enquanto os alunos de sua escola pública estavam na hora do almoço, Madison foi para trás do ginásio. Era o seu lugar secreto.
Longe de olhares curiosos, ela podia brincar sem medo, encostada na parede de tijolos, com os olhos semicerrados, perdida em seu próprio mundo. Naquele dia ela estava apresentando uma peça que ela mesma havia composto, uma espécie de canção de ninar triste, inspirada por uma melodia que ela ouviu em Maplewood e transformou ao longo das noites em algo profundamente pessoal. Os sons eram simples, crus, mas algo autêntico emanava deles. Uma fragilidade sincera, uma emoção nua. A poucos metros de distância, uma mulher parou. Senhora Laura Jenkins, uma professora de música alta, morena e elegante, conhecida por sua gentileza e rigor, permaneceu paralisada. Seu olhar estava fixo na jovem que, alheia à sua presença, tocava como se ninguém jamais a tivesse olhado. E talvez isso fosse verdade. Ela não ouviu perfeição, mas ela ouviu a verdade. Ela esperou a música terminar e então se aproximou em silêncio. Madison olhou para cima surpresa, quase envergonhada. A senhora Jenkins deu-lhe um sorriso franco. E onde você aprendeu a tocar desse jeito? Madison olhou para baixo, desconfortável, como se tivesse sido pega roubando alguma coisa. Em lugar nenhum. Eu escuto. E copio. Um silêncio. Então a senhora Jenkins ajoelhou-se lentamente até a altura dele, olhou para o instrumento, viu os reparos feitos à mão, as marcas, as bandagens nos dedos dele. Você não copia. Você entende. É muito diferente. Ela estendeu a mão delicadamente. Você quer que eu te ajude? Madison hesitou por um segundo, depois assentiu silenciosamente. Daquele dia em diante, tudo mudou. A senhora Jenkins se tornou sua primeiro mentor real. Ela lhe emprestou um arco em bom estado, corrigiu suas posições, ajudou-o a afinar seu violino e, acima de tudo, deu-lhe algo que ninguém jamais lhe havia oferecido: validação. E Madison, a cada dia, voava um pouco mais longe. Um ano se passou desde aquele encontro atrás do ginásio. Um ano de noite sem dormir, escalas difíceis, progressos dolorosos e descobertas sublimes. Sob a tutela benevolente mas exigente de senhora Jenkins, Madison aprendeu muito mais do que técnica. Ela aprendeu a respirar com seu instrumento, a ouvi-lo como um coração batendo entre suas mãos. Então veio o anúncio. Escola de Artes Maplewood igueria o anfitrião do Audição Nacional da Orquestra de Jovens Talentos. Uma competição de prestígio. Filmado. Transmitido ao vivo em um canal cultural. Patrocinado pela Programa Juilliard Young, a Anticâmara dos Prodígios. Madison, a princípio, não ousou acreditar. Ela não tinha nome, nem formação musical oficial, nem certificado de conservatório. Mas a senhora Jenkins, sem pedir sua opinião, o matriculou. Você tem o direito de jogar onde quer que seu talento te leve. E acredite, você não chegou aqui por engano. Ela conversou com a organização do concurso e insistiu. Falou sobre justiça, beleza natural e o dever de não confundir privilégio com mérito. Uma antiga colega a apoiou. Finalmente, por um voto, a inscrição de Madison foi aceita. A senhora Jenkins mobilizou sua rede. Um ex-aluno da Juilliard emprestou-lhe um marco de madeira pernambucana, flexível e nervoso. Uma costureira local fez-lhe um uniforme sobre, preto, elegante, em seu tamanho. Mas Madison insistiu em fique com seu violino. Aquele que lhe foi dado para humilhá-lo. Aquele que ela havia restaurado noite após noite. Ele não era perfeito, mas ele era ela. Ao amanhecer, Madison estava sozinha em frente às portas de vidro de Maplewood. O sol iluminava as colunas de mármore e os alunos chegavam em carros luxuosos, segurando seus instrumentos como troféus vivos. Ela cruzou a soleira com o coração batendo forte no peito. E imediatamente todos os olhos se voltaram para ela. Ela não era uma delas. Não de acordo com os códigos deles. Alguns alunos, reconhecendo a filha do zelador, trocaram sorrisos zombeteiros. Outros ficaram simplesmente surpresos ao vê-la ali com um arquivo na mão. Então uma voz se ergueu arrastada e irônica. Bem, vejo que você ainda tem meu presente. Sr. Walker, de gravata e braços cruzados, observava-o de longe. Seu sorriso era idêntico ao do ano anterior. Presumo que você veio para ajudar? Madison parou. Fixou os olhos nos dele. Não, senhor. Sou um candidato. Seguiu-se um breve silêncio. Ele ergueu as sobrancelhas em fingida admiração. Bem, divirta-se. Nos bastidores, Madison aguardava sua vez. O som de seus passos ecoava no chão de madeira. Ela apertava o violino contra o peito. Suas mãos tremiam levemente. Não de medo. Não de tensão acumulada. Não de uma vida inteira comprimida em um único momento. Seu nome foi anunciado. Ela entrou no palco sozinha. Luz forte sobre ela. Sala enorme. Câmeras. Juiz de audição na frente. Alunos de Maplewood nas arquibancadas.
Ela não conseguia ver quase nada além do holofote, mas sentia todos. Ela respirou fundo, fechou os olhos e abaixou o arco. O primeiro som foi leve, quase tímido. Depois veio um deslizar, uma subida, uma tensão, e a música nasceu. Mas não era uma peça muito conhecida. Era dele uma composição original que Madison teceu a partir de memórias, dores, silêncios, lágrimas reprimidas e ternuras escondidas. Cada nota falava. Desde o seu início atrás das portas de vidro, provocações nos corredores, do olhar cansado mas orgulhoso do pai. Noites passadas colando novamente um violino que tinha sido atirado nele de brincadeira. E dessa força que nunca lhe foi ensinada, autoconfiança quando ninguém te vê. A sala estava congelada. Até o Sr. Walker no fundo não piscou mais. Quando as últimas notas caíram como folhas mortas, houve um silêncio. Longo, denso, quase sagrado. Então, aplausos isolados. Depois 2. Depois a sala inteira. De pé. Alguns dos estudantes que estavam zombando tinham lágrimas nos olhos. A senhora Jenkins estava encostada na parede, segurando a mão no coração e as lágrimas escorrendo livremente. Entre o júri, uma mulher se levantou. Katharina Meyers, violinista de renome mundial, ex-criança prodígio da Juilliard. Ela caminhou até o microfone, ainda chateada. Você é a própria alma da música. Você não toca, você transmite. Você acabou de compor algo inesquecível. Onde você aprendeu? Madison, em pé com a voz calma, mas cheia de dignidade, respondeu. Atrás das portas. Nas sombras. Com o violino que me deram, para zombar. Madison Bennett foi admitido na Juilliard Show com bolsa integral, um acontecimento raro, quase lendário, reservado a poucos a cada década. O anúncio oficial foi divulgado em boletins de arte e, em seguida, repercutido pela grande imprensa. As redes sociais rapidamente se tornaram um sucesso. Sua performance filmada na competição foi publicada no YouTube por um técnico que havia se irritado nos bastidores. Em 72 horas, o vídeo chegou a mais de 10 milhões de visualizações. A lenda foi escrita diante de seus olhos. A filha do zelador que conquistou o mundo com um violino quebrado. As hashtags floresceram. Hashtag violino quebrado, hashtag Madison Bennett, hashtag toque como coração. Músicos profissionais elogiaram a precisão, a pureza e a força bruta de sua música. Os professores viram isso como uma lição de humildade. Jovens em dificuldades encontraram ali um modelo a seguir. Ela recebeu cartas do mundo inteiro, de orfanatos na Nigéria, escolas rurais no Centro-Oeste, conservatórios na Europa. Uma menina do Rio escreveu: eu entendi que mesmo sem nada, você pode valer tudo. Em Maplewood, no entanto, o clima não era tão bom. Sr. Gregory Walker, após anos de onipotência e favoritismo arrogante, foi convocado à sala de reuniões. Uma gravação havia circulado, registrando suas palavras no dia em que ele havia dado o violino de presente. A diretoria, apanhada pela tempestade da mídia, teve que reagir publicamente. Ele recebeu uma repreensão oficial, foi suspenso por um período e perdeu o direito de presidir júris de admissão. Seus antigos alunos, até os mais favorecidos, começaram a olhá-lo de forma diferente. O homem que sempre andava com o queixo erguido e um sorriso irônico agora andava pelos corredores com os ombros caídos e a expressão ausente. Ele não estava mais sorrindo. Não da mesma forma. Nunca. Alguns meses depois, Carnegie Hall, o maior teatro do mundo. Dourados, cortinas de veludo vermelho, varandas iluminadas. A sala estava lotada. No programa em letras douradas. Madison Bennett, recital solo, violino e composições originais. No camarim do artista, um enorme buquê o aguardava, acompanhado de um bilhete escrito à mão. Você é a música que este mundo estava esperando. C. Meyers. Nas arquibancadas, Robert Bennett, sentado na primeira fila, vestia um terno preto enorme, emprestado por um vizinho, e uma camisa que ele havia passado 3 vezes naquela manhã. Seus sapatos foram engraxados à mão. Ele até cortou a barba. Mas acima de tudo, ele segurava entre os dedos uma foto de Madison quando criança, de pé com seu violino falso de madeira nos braços. Quando ela entrou no palco com um vestido longo, reta como uma flecha e digna como uma rainha, um silêncio deslumbrante envolveu a sala. Ela não fez gestos desnecessários. Nenhuma reverência exagerada. Ela simplesmente levantou o violino. O mesmo, restaurado, ainda com as cicatrizes visíveis, como um lembrete. E ela tocou. Por 40 minutos ela fez as paredes chorarem. Sua música falava pelos invisíveis, pelos esquecidos, pelos filhos e filhas de faxineiros, trabalhadores, zeladores. Cada nota era um grito de amor, um perdão, uma doce vingança.
Cada silêncio entre as frases era uma oração. No final, antes do bis, ela pegou o microfone. Um único holofote iluminou seu rosto. Sua voz mal tremeu. Meu pai me ensinou que o valor não está no que vestimos, mas no que construímos. Ele me deu coragem para sonhar além dos nossos muros. Ela fez uma pausa, olhou o pai diretamente nos olhos e acrescentou: este violino me foi dado para me humilhar. Tornou-se a minha voz. Esta noite, ele fala por todos aqueles que nunca tiveram o seu próprio violino. E ali, sem esperar, ela tocou uma última peça. Um adágio que ela compôs em segredo. Sóbrio, lento, profundo. Ela intitulou, para Robert. E quando a última nota desapareceu nas alturas do Carnegie Hall, Robert Bennett fechou os olhos. E chorou. Sem tristeza, mas daquele orgulho que só os gigantes conhecem.